Olá! Você já viu a expressão "este livro é um soco no estômago"? Pois este livro aqui já tem um soco até no título, Socando o Ar, de Ibn Zoboy e Youssef Salwan. É um livro que vai mostrar a história deste adolescente aqui negro que foi julgado e condenado por um crime que ele não cometeu. E é um livro totalmente inovador, escrito em versos livres. Bom, vamos conhecer mais sobre esse livro? Vem comigo! Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Bom, eu vou comentar esse livro e no final vai ter uma revelação surpreendente. Esse livro, como eu disse, ele é escrito em versos, ele é muito inovador, ele tem algumas imagens, por exemplo, essa aqui, daqui a pouco eu vou falar desta imagem. É a história desse jovem aqui, Amal Shahid, que ele é condenado por um crime que ele diz que não cometeu. A única coisa que a gente tem nesse livro são os pensamentos dele, em primeira pessoa. Então, obviamente, a gente tem que acreditar no que ele está dizendo. Ele é de East Hills, inclusive eu olhei no mapa, isso pertence a Nova York, mas é um pouco mais afastado, fica depois do Brooklyn e depois do Queens, quer dizer, é um bairro mais distante. Já começa com o julgamento dele, e ele percebe que está tudo direcionado para a condenação dele. Por quê? Porque ele é a pessoa errada no lugar errado, independentemente do que ele fez. Tá? Eu acho importante dar aqui alguns exemplos de texto, porque esse livro é muito original. Vamos começar? Tribunal. Eu sei que o tribunal não é o cenário de um videoclipe, não é Coachella ou BET Awards, não é MTV, VH1 ou Grammy, mas ainda assim tinha uma multidão de fãs, especialistas e juízes. Bom, o que aconteceu foi que teve uma repercussão, esse caso. Um grupo de adolescentes negros brigou com um grupo de adolescentes brancos. E o resultado foi um desses brancos acabar em coma. A versão dele é a seguinte: eu briguei com ele de fato, mas eu não deixei ele em coma. Terno cinza. O me mandou vestir um terno cinza por causa da ótica. Mas aquele cinza não me deixou menos preto. Meu advogado branco não me deixou menos preto. Quer dizer, ele vai falar muito da questão racial, que foi determinante nesse julgamento. Tem muitas coisas interessantes nesse livro. Uma delas é que esse personagem, Amal, ele gostava de ler, gostava de escrever e gostava de artes. Inclusive, ele fazia uma escola de artes. Mas ele vai se decepcionar muito no julgamento, porque a professora de artes dele vai ter uma opinião negativa sobre ele. Controle da raiva. Você já viu Amal ficar com raiva? O promotor indagou a senhora Rinaldi. É a pergunta mais importante no meu julgamento. Sou raivoso, sou violento, sou... Objeção, diz Clyde. Mantida, o juiz responde. Amal já demonstrou sentimentos que eram... Sim, diz a senhora Rinaldi. É por isso que eu trabalho tanto com Amal, para canalizar a raiva dele para a arte. E ele ainda vai se lembrar de uma coisa muito interessante que essa professora de arte disse para ele, que ela fala do espaço em branco da página. Ela diz que o espaço em branco da página, ele tem uma função, ele é significativo, ele mostra alguma coisa. Espaço em branco. Havia mais gente lá de East Hills para testemunhar do que meu lado da comunidade. Outro detalhe é que essa situação de briga foi filmada e postada nas redes sociais. Quer dizer, obviamente eles não mostraram o fim da briga, mas ele mostra que a briga aconteceu. O Pensador, isso me lembrou de Gabriel o Pensador. Eu revejo o testemunho de todo mundo na minha cabeça, feito uma canção repetida sem parar. As palavras deles e o que pensavam ser a verdade deles era como um bisturi, me recortando no formato do monstro que desejavam que eu fosse. Quer dizer, ele vê que tudo já está direcionado para ele ser considerado culpado. Aí ele vai falar dessa coisa da página branca. O senhor Clyde Richard, meu advogado de defesa, deveria salvar a minha vida.
deveria criar uma dúvida razoável, deveria fazer com que tanto o júri quanto o juiz soubessem a verdade. Todavia, ele faz parte do espaço branco na minha página, onde o carvão e a tinta apenas roçam nas bordas do mundo dele. Quer dizer, o branco da página e o negro do desenho. E aí vai ter um poema muito significativo sobre essa questão da página. Olha só. Tinta preta, pois sou tinta, ele papel, sou lápis, ele caderno, sou texto, ele quadro, sou pintura, ele tela, sou homem, ele garoto, sou criminoso, ele vítima, eu vivo, ele quase morto, porque ele está em coma, sou preto, ele branco. Ele vai revelar durante quase todo o livro muita revolta mesmo por essa situação. Estrela de cinema, as pessoas que me conhecem, que realmente me conhecem, não são aquelas que o juiz e o júri querem ouvir. Quer dizer, eles não vão ouvir os amigos dele, vão ouvir professores, vão ouvir pessoas brancas na sua maioria. E aí tem uma ilustração muito interessante aqui, que é do skate, porque ele vai ser acusado de ter cometido o crime com o skate. Ele vai inclusive dizer, mesmo que o DNA dele não estivesse ali. Refrão, o que eu deveria dizer? Que não fiz aquilo de novo, como se fosse o hit do momento, a música do verão com um batidão pesado de algum DJ? E aí ele vai falar dos navios negreiros, ele vai comparar a situação dele com a situação dos negros nos navios negreiros. Tem até o mapa da África aqui, ele vai dizer que a avó dele era cristã, não é muçulmana como a mãe dele, queria levar ele para a África, para ele entender a origem dele. Tá vendo aqui essa ilustração de borboletas? Ele vai falar uma coisa muito interessante. Você já ouviu falar do efeito borboleta? Que é o seguinte, quando uma borboleta bate uma asa, tudo no universo se modifica, porque ela bateu a asa. Aí ele vai estar ali com os amigos dele no bairro, e eles vão dizer assim, não, aqui nada se modifica, porque não tem borboleta. E ele vai de fato ser condenado. Ele vai para o centro de detenção juvenil, inclusive quando ele está indo, ele vai algemado. Na hora que ele vai sair ali do ônibus, ele cai, machuca o rosto, quer dizer, ele vai apanhar lá dentro muitas vezes. Vão ter outros como ele, obviamente, jovens, que vão brigar com ele. É muito complicada a situação dele. Inclusive, esses jovens se chamam entre si de crioulo. Eu acho que a palavra em inglês é nigger, quer dizer, uma palavra pejorativa. A maioria ali são de negros, mas eles se chamam de crioulo. Uma coisa que chamou muito a minha atenção é o seguinte, ele nesse centro de detenção vai ver um policial ali que tem uma tatuagem, e essa tatuagem é um bebê negro com uma corda em volta do pescoço. Acredite se quiser. E uma coisa que chamou a atenção dele é que ele está ali no centro de detenção e ele tem que ter bom comportamento, porque qualquer coisa tem uma punição. Ele fala assim, existe uma punição dentro da punição. Todos eles têm que usar macacão, laranja, como naquela série Orange is the New Black. E aí tem uma parte interessante que vem um cara de fora, um cara negro, que diz assim, olha, eu já passei pela situação de vocês, e vai discutir com eles a Constituição americana. Aí ele mostra a 13ª emenda, olha só. 13ª emenda, seção 1. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. E ele logo já questiona e diz assim, então nós somos escravos? Aí o cara pergunta, por quê? Basicamente, se formos condenados por um crime, nós somos escravos. Porque aqui está dizendo que poderia ter trabalhos forçados para quem foi condenado por um crime. Então veja, ele é muito rebelde o tempo todo, ele questiona o papel das pessoas que estão ali em volta, dos agentes da penitenciária, da assistente social, enfim, de todas as pessoas que estão ali. E aí tem a esperança. Porque ele recebe uma carta de uma menina que ele gosta, que se chama Zenóbia, e também porque o advogado dele diz que aquele adolescente lá que está em coma pode acordar do coma e contar a verdade. Então ele pode ser inocentado.
Não fui eu quem largou Jeremy Mattis para morrer. Não fui eu quem deu o último golpe fatal na cabeça, o fazendo perder a consciência e o fazendo cair no não lugar onde nem ele pode dizer a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Enfim, é um livro, como o próprio título diz, socando o ar de um jovem revoltado. Mas ele tem motivos para isso. E lembra quando eu disse que eu ia falar um fato surpreendente? É o seguinte, o autor desse livro, um dos autores, porque são dois, se chama Youssef Sallam, é um ativista e palestrante premiado que advoga pelas causas da população negra. Em 1990, ele e mais 4 jovens negros foram condenados a apenas de 7 a 13 anos de prisão por um crime que não cometeram, até que a sentença foi revogada em 2003. Quer dizer, este livro se baseou num fato real, embora não seja a história dele, é uma outra história, é uma história atual. Mas a base deste livro, um dos autores viveu essa situação na sua vida real. Este livro se relaciona com a morte de George Floyd no ano passado. Por quê? Porque mostra um sistema de justiça, um sistema policial que reprime os negros e que coloca os negros como os favoritos, digamos assim, para serem culpados por qualquer crime. Veja, a história é real, gente. Essa parte que eu achei impressionante. Esse livro não é uma reportagem, ele tem uma linguagem muito poética, ele tem a parte introspectiva dele, que ele vai refletir sobre a vida dele, a mãe, a avó, a namorada, que ele quer que seja namorada, enfim. É um livro que toca a gente, porque a gente sabe que essa situação é real. E nós não podemos ignorar isso a esta altura. Então, espero que você tenha gostado. Volte aqui daqui uma semana e não esqueça de dar o seu like. Até lá!